Lição número 9 hoje, irmãos, dia 28 de maio de 2017, e o título da nossa lição é Uda, a mulher que estava no lugar certo. Glória a Deus. O texto áureo está no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 24, que diz: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Verdade prática: quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, que nos adverte, que nos orienta dos nossos erros e dos nossos pecados. Leitura bíblica que embasará a nossa lição, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, do versículo 22 ao 28, nos diz assim a Sagrada Escritura. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos traz vida, que nos dá direção, que nos fortalece, que nos faz a cada dia caminhar rumo ao teu coração, rumo à tua vontade, Pai. Obrigado pelo privilégio de ouvir a tua voz hoje de manhã, de ser ministrado por essa palavra. Abençoa cada coração aqui no santuário e pela internet que se dispôs a ouvir a tua voz, a ser transformado pelo poder dessa tua palavra, Pai. Abençoa também aqueles que estarão ministrando a tua palavra nesta manhã, para que mais uma vez sejam orientados e capacitados pelo teu glorioso e incomparável Espírito Santo. Nós te agradecemos por esse privilégio. Abençoa-nos e fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Paz do Senhor, queridos irmãos. É uma alegria muito grande poder, nesta manhã, dedicar estas horas para a meditação na Palavra de Deus. Eu quero dar bem-vindo a todos os irmãos que estão aqui e também as pessoas que estão participando dessa escola dominical pela internet e dizer que certamente seremos enriquecidos, abençoados e instruídos pela preciosa Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série de lições que dizem respeito ao caráter do cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como o ouro. Queridos irmãos,
O caráter do cristão não é algo que acontece de repente, apenas porque ele aceitou a Jesus como Salvador e foi salvo. O caráter do cristão é algo que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, à medida que ele, como barro na mão do oleiro, se deixa moldar pela palavra de Deus e se deixa também ser provado como o ouro. Ambas são coisas doloridas. Ser moldado é algo que dói. A compreensão seria mais quando a gente pensa em um material. Dependendo desse material, para que ele seja moldado, ele precisa ser derretido. Outros, como é um material mais maleável, basta ele ser aquecido. Eu que já tenho esta idade, a idade que tenho, sou de uma época em que existia uma profissão chamada ferreiro. Hoje, acho que praticamente não existe mais essa profissão. E o ferreiro, ele trabalhava com ferro. E ele aquecia o ferro, e quando o ferro estava vermelho, ele pegava um objeto, uma marreta, um martelo, e ia moldando o ferro com marteladas, com marretadas, até que o ferro tomasse o formato que ele desejava. Porém, para outros formatos, não bastava isso. Precisava dissolver, tornar o ferro líquido. E ainda hoje, os irmãos que trabalham em trabalhos de mecânica sabem disso. Existem materiais que a pessoa coloca em uma morsa e consegue moldar aquele material. Mas tem outros materiais e outros formatos que somente com o aquecimento total, dissolvendo, é que pode ser moldado. A palavra de Deus, irmãos, ela molda o caráter do cristão. Agora, é uma coisa dolorida. É uma coisa dolorida. Porque você tem que se submeter ao que a palavra diz. E vamos ser razoáveis. Vamos ser razoáveis, vamos ser honestos. Não é fácil se submeter ao que a palavra diz. Porque você tem que amar os seus inimigos. Você tem que seguir as pegadas de Cristo. É gostoso seguir a Jesus quando é para ir para a praia da Galileia. Quando é para subir o monte, ficar assentado lá, escutar Jesus pregar. E depois receber um lanche com pão e peixe e um refrigerante. Refrigerante não, vamos mudar de refrigerante. Refrigerante tem muito açúcar. Quem sabe uma jarra de suco ou de água. E depois, aí é gostoso seguir a Jesus. Que delícia, né? Subir o monte, assentar ali, ficar sentado, escutar Jesus falar a sua palavra e depois lanchar. Que delícia. Agora, quando é para ir com Jesus para o jardim do Getsêmani,
e passar a noite ali com ele, ou passar 1 hora, porque Jesus não pediu que passasse a noite, ele falou 1 hora já está bom. Aí começa a ficar difícil. Quando é para ir com ele para Jerusalém, se for no dia que aqui nós chamamos de Domingo de Palmas, aleluia, né? É gostoso estar com quem está sendo aplaudido, sim ou não, irmãos? Todo mundo aplaudindo Jesus, colocando um ramo para ele passar em cima, tirando a sua veste para fazer um tapete maravilhoso para Jesus passar com a sua comitiva. Que delícia ir para Jerusalém. Agora, se for para ir para Jerusalém, para ser acusado, se for naquele dia em que tentaram apedrejá-lo e ele teve que sair em oculto, é difícil. Então, queridos irmãos, ser moldado pela palavra de Deus é algo dolorido, porém necessário. Digam comigo, necessário. Porque tudo isso, irmãos, não é para nos machucar, não é para fazer com que as nossas emoções sejam danificadas. Tudo isso é para que nós cresçamos. Você sai de uma luta com uma estatura maior do que você entrou. Você cresce na luta, você cresce na dificuldade, você cresce na enfermidade, você se aproxima mais de Deus. Uma certa vez eu preguei uma mensagem aqui, a razão porque Deus nos leva para o deserto. Deus nos leva para o deserto para falar mais perto conosco, para demonstrar o seu carinho, o seu cuidado, o seu amor. Não é para que nós fiquemos sofrendo no deserto, é para que nós conheçamos o Senhor com maior intimidade. Então, o caráter do cristão é moldado, guardem esta palavra, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Estamos diante de duas circunstâncias: moldado, ajustado à palavra e provado como ouro. E hoje nós vamos estudar, conforme já lemos no texto, a respeito de Uda. O título da nossa lição diz que Uda foi uma mulher que estava no lugar certo. Aqueles e aquelas, queridos irmãos, que são guiados, que se deixam serem guiados pelo Espírito Santo, sempre estarão no lugar certo e na hora certa. Bendito seja o Senhor. Às vezes a gente fala, poxa, eu estava no lugar errado, na hora errada. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo dirija os nossos passos, vou convidar vocês para sentarem aqui mais perto. Quando nós estamos, queridos irmãos, no lugar certo e na hora certa, nós somos usados por Deus para benefício do reino de Deus, benefício da sociedade em que nós vivemos, do país que nós vivemos,
da cidade que nós vivemos, da rua onde nós moramos. Somos usados por Deus para o benefício da nossa família. Somos usados por Deus para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem. E é possível estar no lugar certo, na hora certa, quando nós nos deixamos ser guiados por Deus. E todos aqueles que são guiados por Deus, sempre, digam comigo, sempre, estarão no lugar certo e na hora certa. Nunca estarão no lugar errado e na hora errada, porque o Espírito Santo é sábio. É maravilhoso isso. E essa mulher, que nós vamos estudar o seu caráter, a sua vida, na lição de hoje, ela foi uma mulher grandemente usada por Deus. Os israelitas, queridos irmãos, o povo de Israel, estava vivendo um período de grande apostasia. Apostasia é uma palavra difícil, mas ela significa que a pessoa mistura ideias religiosas. É mais ou menos como as pessoas hoje dizem, todos os caminhos levam a Deus. Isso daí é uma palavra apóstata. Então, é uma apostasia. Porque há caminhos que parece que levam a Deus, mas levam ao inferno. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não é porque está falando o nome de Deus que leva a Deus. Ou os irmãos acham que alguém que procura um preto velho fumando cachimbo e tomando uma garrafa de cachaça e falando de Deus e invocando um espírito de alguém que morreu há muitos anos, um escravo que morreu há não sei quantos anos, que esse caminho leva a Deus. Não leva. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele disse, eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho. A verdade e a vida. Não existem dois caminhos, não existem duas verdades. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos irmãos, os israelitas, apesar de serem o povo de Deus, eles eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham a palavra de Deus, porque na época eles tinham o Pentateuco. Penta significa 5. Eles tinham os 5 livros escritos por Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Todavia, irmãos, o povo de Deus, devido à amizade, ao relacionamento, ao parentesco, devido à vizinhança, eles começaram a assimilar costumes daqueles que não eram povo de Deus, daqueles que eram pagãos, daqueles que serviam outros deuses. De maneira, queridos irmãos, que eles estavam entusiasmados com aquele modo politicamente correto de viverem. Todo mundo se dava bem. Ninguém falava mal da religião de ninguém. E eles estavam entusiasmados com aquele modo de viver,
entusiasmado com os ídolos. Agora tem uma coisa. Da mesma maneira que Jesus é o único caminho, verdade e vida, nós temos que considerar também que Deus não nos pede prioridade. Deus nos pede exclusividade. Vamos falar isto? Deus não nos pede prioridade. Ele exige prioridade. Exclusividade. Obrigado, irmão. Exclusividade. Mas colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Sim. Porém, não como prioridade, mas como exclusividade. Só que o povo de Deus, irmãos, eles conviviam bem nas festas idólatras. Eles comiam a comida oferecida aos ídolos. Nós até podemos comer uma comida que foi oferecida aos ídolos, mas porque não sabemos. Mas não alguém chega e mata um boi com um ritual, por exemplo, um ritual religioso qualquer. E sabendo disso, nós vamos e comemos esta carne. Porque os irmãos sabem que há países que compram carne aqui do Brasil, e os seus sacerdotes vêm aqui para assistir à matança dos animais, para que essa matança se dê na forma religiosa daquela religião. Nós não sabemos, você vai no mercado, não sabe se essa carne, o boi foi abatido dessa forma, e como a carne sobrou ou não foi importada, foi vendida no mercado nacional. Então, Jesus, a palavra de Deus diz, quando você for no açougue, compre o que está lá, não entre, não precisa ficar fazendo pergunta, não precisa ficar com problema de consciência, compra o que está lá e pronto. Porém, se você sabe que houve um sacrifício religioso voltado para ídolos, você não vai ter aquilo como uma coisa absolutamente normal. Porém, o povo de Deus, os israelitas, eles passaram a conviver bem com isso, com as festas idólatras. Eles gostavam da música do mundo. Eles se sentiam bem nos ambientes do mundo, quando, na verdade, aqueles que não são do mundo, quando vão em um ambiente do mundo, eles começam a se sentir como um peixe fora d'água. Eu acredito que todos nós já fomos assim em determinadas festas e o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse forró? Aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui nessa balada? Não é verdade? Que às vezes a gente vai em um casamento, tá tudo lá, muito bem e tal, mas quando chega lá pelas 11h30, meia-noite, aí é balada total. Não é isso? Ou não? Olha, até que estava bom, mas agora, o que eu estou fazendo aqui? Só que, queridos irmãos, o povo
gostava daquilo. E o que aconteceu? Deus, que exige exclusividade, Deus que diz: a minha glória não darei a outrem. Deus levantou Uda como uma profetisa para trazer uma palavra de orientação, para trazer uma palavra de repreensão para o povo. É muito interessante como Deus age. E nós já podemos tirar daqui uma primeira lição. Embora, queridos, Israel fosse uma nação patriarcal, uma sociedade patriarcal, Deus também usava mulheres para funções de liderança no meio do seu povo. Nós encontramos num outro momento, muito anterior a esse, porque ainda é no livro do Êxodo, Deus usando Miriam como profetisa. Também no livro de Juízes nós encontramos Deus usando Débora como juíza para julgar Israel no tempo dos juízes. E agora, uma vez mais, Deus levanta uma mulher, essa mulher chamada Uda, para que ela chamasse a atenção do povo de Deus concernente à vida que eles estavam levando, ao comportamento, à vida de pecado que eles vinham levando. E nós vamos ver que esta mulher, ela se levantou com autoridade, com ousadia, com coragem, para confrontar as pessoas daquela nação com seus pecados, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Deus. Porque Deus amava o seu povo. Deus ia discipliná-los, porque a disciplina, ela está no contexto do amor. Não há amor sem disciplina. A Bíblia diz que o pai que ama corrige os seus filhos. Não estamos falando que o pai vai pegar e espancar os filhos, mas ele vai encontrar, pela inspiração do Espírito Santo, pela orientação da palavra de Deus, uma forma de disciplinar os seus filhos. Então, para o povo só havia uma saída, que era um arrependimento sincero. Não um arrependimento de boca, mas um arrependimento de coração. Nós vamos estudar sobre o caráter dessa mulher. Agora, como eu já disse para os irmãos, desenvolver um modo de vida, um caráter, segundo a vontade de Deus, requer comprometimento, digam comigo, comprometimento, dedicação e sacrifício. Vamos falar novamente? Comprometimento, dedicação e sacrifício. Amém. Agora, irmãos, ter um caráter moldado pela palavra de Deus é algo maravilhoso, porque as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Amém? As nossas atitudes falam mais altos do que as nossas palavras. Por mais lindas que sejam as nossas palavras, elas se tornam vazias, elas se tornam sem sentido,
se nós não vivemos aquilo que nós falamos, se nós não fazemos aquilo que nós pregamos. Há uma frase de um filósofo chamado Ralph Emerson, que ele disse o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Interessante, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Anotem essa frase. Vocês que têm uma caneta, quando vierem para a escola dominical, tragam uma caneta, um lápis, para fazerem anotações adicionais na sua escola, na sua lição bíblica dominical. Anotem essa frase. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É isso que acontece, irmãos, quando a nossa fé, ela é só da boca para fora. Agora, o caráter é algo que vai sendo formado, vai sendo impresso em nós com o tempo, e depois se torna uma verdadeira marca, se torna assim uma espécie de modo de viver. As pessoas já podem prever o que vai acontecer, porque o seu caráter, ele vai se tornando público, e as pessoas sabem como você vai agir, as pessoas sabem como você vai reagir, porque você vai sendo moldado, você vai sendo transformado. Agora, isso é um processo, isso não é da noite para o dia. E nós não podemos esperar que os outros, da noite para o dia, já tenham o caráter de Cristo, já tenham o caráter absolutamente, completamente moldado. Nós temos que ter paciência com aqueles que estão nesse processo, para que eles possam estar dia a dia subindo. Agora, o que nós precisamos ter cuidado é para que nós não voltemos para trás. E alguém fala, puxa vida, mas eu pensei que ele já estava lá e ainda está no primeiro degrau. Vamos olhar para o caráter da nossa personalidade, chamada Uda. Começando pela nossa introdução. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu, após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei que fora perdido na casa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui, na Vila Nova, e também da sua igreja, você que está conosco pela internet. Aliás, você que está conosco pela internet, compartilhe no seu Facebook agora, no seu Twitter, no seu WhatsApp, compartilhe agora que esta escola bíblica está sendo transmitida ao vivo, e convide os seus amigos, seus colegas, seus companheiros, seus parentes, para que eles possam também aproveitar a palavra de Deus que está sendo exposta aqui e desde Campinas para o mundo. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia que nós aqui nesta igreja não percamos a palavra do Senhor, porque o livro da lei fora perdido dentro da casa do Senhor. Alguém sabe onde é que está a Bíblia? Você viu a Bíblia, irmã? Não vi. Você viu onde é que está a Bíblia? Não vi. Só tinha um exemplar. Era um exemplar para todos. Já aconteceu isso na sua casa? Alguém viu a minha Bíblia? Eu quero levar a minha Bíblia para a igreja.
Alguém sabe onde está a minha Bíblia? Ah, eu vi sua Bíblia lá na esquina. Já aconteceu com alguém caçar? Onde é que está a Bíblia? Perdi a Bíblia. Eles perderam a Bíblia na casa do Senhor. Eu já vi gente perdendo até sapato. Alguém viu onde é que está o meu sapato? Só achei um pé. Tirou o tênis a hora que entrou em casa, jogou um pé para cá e outro para lá. Depois chega na hora de, cadê? Onde é que está o meu sapato? Onde é que está o meu cinto? Irmãos. Aqui o problema foi que perderam a palavra, o exemplar do livro da lei na casa do Senhor. Só que depois encontraram, depois de muito tempo, encontraram. E então levaram ao conhecimento do rei, e o rei pediu que lessem o que estava escrito ali no livro da lei. Continuemos. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre o seu povo, porque eles começaram a ler lá em Deuteronômio, onde estava escrito: se você observar os meus estatutos, cumprir os meus preceitos, vocês serão abençoados. Serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados com o vosso gado, com os vossos bois, com as vossas ovelhas. Vocês serão abençoados na pesca. Vocês serão abençoados na mineração. Vocês serão abençoados nas vossas casas, nas vossas famílias, nos vossos filhos. Agora, se vocês não observarem o meu livro, todas essas maldições que estão aí, todas essas doenças que estão aí sobre os pagãos virão sobre vocês. E o rei, ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre o seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Quem foi Uda? Uda foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto. Amém? Esses são traços do caráter de uma mulher ou de um homem de Deus. Ele é firme, ele é decidido, mas ele é discreto. Ele não chama a atenção. Ele passa pelos lugares quase que invisível. Ele tenta ser invisível. É claro que não há como ser invisível porque ele é luz. É claro que não há como ser invisível porque ele tem o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é sentido nos que se salvam, nos salvos e também nos perdidos. Porém, ele de si mesmo, ele é discreto. Como eu disse, apesar dele ser o máximo, ela ser o máximo, ter o máximo de discrição, ser uma pessoa discreta, mas a luz brilha, não tem como não brilhar. O perfume é sentido, você entra numa rua, num elevador, num ambiente em que alguém usou um perfume, alguém passou por aqui. A pessoa pode até não estar mais, mas o bom perfume ficou. Tem que ser assim. Por onde nós passarmos ou nós passamos, tem que ficar este perfume. Amém, irmãos? Amém. Somos discretos, mas o perfume fica, não tem como esconder. Então, Uda foi uma serva de Deus
que demonstrou, uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. E Deus encontrou ela. Deus a encontrou. Ainda que ela morava, não no centro, ela morava na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. Deus a encontrou. Porque todos os seres humanos estão no radar de Deus. Todos os seres humanos estão no radar de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem a terra, procurando aqueles cujos corações estão alinhados com Ele. Amém? Os olhos de Deus, isso está no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito com Ele. Por favor, coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Senhor, dá-me um coração perfeito para contigo. É só isso que precisa. Nada mais. Nada mais. Deus está percorrendo a terra, de norte a sul, do leste a oeste, percorrendo todos os continentes, os mares, procurando pessoas com esse requisito. Só isso. Só isso. E quando ele encontra, ele mostra-se forte a favor dessa pessoa, daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então, Uda, apesar de morar na parte baixa da cidade, na segunda parte da cidade, Deus a encontrou. Existiam outros profetas, isso ficou muito na minha cabeça. E profetas que, biblicamente, eram mais importantes do que Uda. Só que Deus não mandou procurar esses profetas. Deus mandou procurar essa mulher, essa dona de casa. É que foi a mulher procurada por Deus. Não foram os sacerdotes, não foram os levitas, não foram os profetas. Foi essa mulher. Uma mulher que na sua biografia diz apenas que ela era uma mulher dona de casa. Então, todos estão debaixo dos olhos de Deus, estão no radar de Deus. E Deus pode usar você. Você não precisa ser uma pessoa famosa, um homem famoso, uma mulher famosa. Você pode ser uma pessoa simples, que está na parte baixa da cidade. Deus encontra você e te dá a revelação, e te dá as suas palavras, e te dá autoridade. Amém, irmãos? Amém. Número 2. Ela exerceu a atividade de profetisa num tempo em que este ofício era predominante, confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Ela entrou em cena num momento dramático da história do reino de Judá. Número 3.
Deus ouviu Ulda. Se os outros reis não tomaram conhecimento do seu ministério profético, ou até tomaram conhecimento, mas desprezaram, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e Deus levantou um menino, que era o rei Josias. O rei Josias tinha 8 anos. Diga comigo, por favor, 8 anos. Ele tinha 8 anos quando começou a reinar. Mas Deus levantou esse menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Não se assuste quando Deus começar a levantar meninos para promover mudanças impactantes na sua casa. Não se assuste quando Deus levantar meninos e adolescentes para promover mudanças de impacto no meio da igreja. Nós vivemos aqui, irmãos, há uns anos passados, um tempo de avivamento espiritual muito forte. Eu fico orando e pensando, Senhor, manda novamente aquele avivamento que nós experimentamos aqui há uns 5, 6 anos atrás. A gente saía aqui do culto, não conseguia dormir. Não é verdade, Sueli? Não conseguia dormir. Ficava acordado à noite do grande impacto do poder pentecostal. E foi um avivamento que começou com os adolescentes. Então, não se assuste quando Deus levantar meninos como o rei Josias, que tinha 8 anos. Deus levantou um menino de 8 anos para mudar a situação do seu povo, a situação de Judá. Então, Ulda vê o tempo do avivamento. Esse menino é que vai promover o avivamento. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo para homem, é o mesmo para mulher e é o mesmo para criança. Não tem um Espírito Santo pequeno para criança, um Espírito Santo diferente para homem ou para mulher. O Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Vocês que são pais, levem os seus filhos para serem usados pelo Espírito Santo. Ensine os seus filhos para que eles sejam instrumentos nas mãos de Deus. E deixe ele ser instrumento nas mãos de Deus. Não fica retendo, proibindo, amarrando. Deixe ele ser instrumento nas mãos de Deus. Então, aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, contrariando a sequência perversa da idolatria, corrupção e apostasia, com apoio de conselheiros reais. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele fez? Primeiro, aboliu a idolatria. Ainda moço, diz a Bíblia que ele começou a buscar o Senhor quando ele era ainda muito jovem. E então o que ele fez? Ele tomou medidas drásticas e corajosas
contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém e das cidades vizinhas no 8º ano do seu reinado. Quando ele fez 16 anos, ele tomou medidas drásticas. Para um jovem rei, tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino, como parte de um remanescente fiel que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Então ele aboliu a idolatria e ele resgatou a lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. Em meio à restauração física do templo, o que aconteceu? Eles encontraram a lei do Senhor que estava perdida ali no templo. Como eu falei para os irmãos, só tinha um exemplar. Só tinha um exemplar contendo os 5 livros de Moisés. E ficou todo esse tempo perdida na casa do Senhor. Então, em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei que se achava perdido na casa do Senhor fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Olha, querido, pode ser seu pai, seu avô, sua sogra, sua esposa. Está errada? Está errado? Está errado. O rei foi aqui muito claro e honesto. Nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Eu já vi pessoas que o filho ou a filha está namorando alguém que não é crente, que não é um servo de Deus, uma serva de Deus, mas fala: não, mas ele é muito melhor do que muitos crentes. Vou dar risada aqui. Por favor, dá risada também. É muito melhor do que muitos crentes. Olha, ele não é crente, mas ele é muito melhor do que muitos crentes. Não. Nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. O livro, irmãos, era, como falei para vocês, o livro da lei do Senhor, o livro que fora dado por Moisés. E agora, descoberta a palavra de Deus, o rei toma atitudes honestas. E é aqui que entra esta nossa personagem chamada Uda. Título 3. Uda é usada por Deus. A dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, porque o rei mandou seus assessores para que eles procurassem Uda. Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. Primeiro, prevendo a destruição de Judá.
por causa da idolatria. E o segundo, prevendo restauração e prosperidade no reinado de Josias. O sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Era, irmãos, o prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu 586 anos antes de Cristo. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu fiquei pensando que é difícil entender, e se é difícil entender, é difícil também eu explicar para vocês, porque o rei mandou consultar Uda. Porque na época existia ali profetas como Sofonias, como Abacuque, como Jeremias. Se fosse eu, desses três eu ia consultar Jeremias. Se eu não encontrasse Jeremias, eu acho que eu ia consultar Abacuque. Eu gosto muito de Abacuque. Se eu não encontrasse nem Jeremias e nem Abacuque, eu ia consultar Sofonias. Eu não sei vocês. Mas Deus mandou que o rei mandasse consultar Uda, a dona de casa. Foi uma desconsideração com esses profetas que viviam naquele tempo? Não, não foi. Mas isso tem que ficar no nosso coração, na nossa alma, nesta noite, nesta manhã. Noite para aqueles que estão nos assistindo no Japão. Nós temos que entender isso. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Se não estiver, vai mais perto dela, levante e fala: olha, irmão, nós estamos aprendendo hoje que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Glória a Deus! Não é porque tem profetas como Jeremias, Abacuque e Sofonias que Deus é obrigado a usar esses profetas. Deus mandou lá para a parte baixa da cidade em busca da dona de casa, da senhora Uda. E ela não amarelou. Número 2. Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais. Que os olhos de Deus estão analisando. Ele não seguiu os maus caminhos dos seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá. Há pessoas que encontram desculpas. Se meu pai tivesse sido um servo de Deus, se minha mãe, se minha família. Não. O rei Josias não seguiu os maus caminhos dos seus pais. É uma decisão. Uma vez eu li uma história de um homem
que tinha 2 filhos, e ele era um homem que se embriagava e levava os filhos para o bar, e depois os filhos vinham com ele embriagado para casa. E o tempo passou, e uma estudante estava desenvolvendo uma tese, e no seu trabalho de campo, ela foi, depois de muitos anos, o pai já tinha morrido, ela foi entrevistar esses 2 filhos. Um era um homem muito bem sucedido, um homem totalmente abstêmio do álcool. O outro era um alcoólatra, como fora seu pai. E quando ela entrevistou o primeiro, ela perguntou: o que levou o senhor a ser um homem totalmente abstêmio da bebida? E ele respondeu: poderia esperar alguma coisa de alguém que teve um pai como eu tive? E ela foi entrevistar o outro, que era um alcoólatra como pai, e perguntou para ele: o que levou o senhor a ser um homem alcoólatra? E ele respondeu: poderia esperar alguma coisa de alguém que teve um pai como eu tive? Nós estamos na administração, irmãos. E nós que temos o Espírito Santo, além do esforço natural, mental, próprio, da decisão própria, advinda do caráter humano, nós temos a força do Espírito Santo. Nós temos a força do Espírito Santo. Só um minutinho. Então, Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. É só uma pergunta. Aqui onde acabou de ser feita a leitura, fala: o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais. Agora, voltando na página anterior, no item 2, no primeiro tópico, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Queria que o senhor, por favor, fizesse uma explicação melhor sobre essas duas colocações. Perfeito. Obrigada. É que Davi, o rei Davi, era considerado, e ainda é considerado em Israel, como um pai de Israel. Então, todos aqueles que sucederam a Davi no trono de Israel, de alguma maneira ainda vinham do parentesco de Davi, visto que tratava-se de uma, digamos, dinastia. Então, todos consideravam Davi como um pai. Davi foi pai de Salomão, e depois continuou a linha sucessória no trono de Israel. O rei Josias, eu não vou ter condições de responder agora, mas ele já está bem adiante, assim, distante no parentesco de Davi. Porém, todos consideravam e consideram Davi como um pai. Então, é essa a explicação. Agora, o que aqui está dizendo: ele não seguiu os maus exemplos do seu pai, não seguiu os maus exemplos do seu avô, não seguiu os maus exemplos do seu bisavô, porque já fazia algum tempo que o povo vinha se afastando de Deus e cada vez mais se afastando de Deus. Então, ele não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ele ouviu a leitura da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e que ele desceria ao sepulcro em paz.
Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Vejam, irmãos, que Deus levou em tanta consideração a atitude do rei Josias, que Deus disse: enquanto ele viver, eu não vou executar esse juízo sobre o povo. O povo não teve um arrependimento completo. Se tivessem tido um arrependimento completo, se tivessem seguido o exemplo do rei Josias, Deus havia retirado essa sentença. Mas vamos realçar o seguinte: a palavra que Deus trouxe através de Uda consistia em 2 pontos principais. Primeiro, que a ira de Deus viria um julgamento de Deus por causa das suas práticas idólatras. Queridos irmãos, vamos fugir da idolatria, porque a idolatria é uma coisa, muito abominável diante de Deus. Seja a idolatria de imagens, de ídolos. Se alguém tem ídolo em casa, mas esse ídolo é a minha avózinha, a minha bisavó trouxe de Portugal. Vamos fugir da idolatria de ídolo. Não, eu tenho aqui esse ídolo, mas ela é uma obra de arte. Não tem isso, eu já vi pessoas falando isso. Eu tenho esse ídolo aqui. Foi quando eu fui lá no México. Aí eu trouxe, isso daqui é uma obra de arte. Não é. Isso daí é um ídolo antigo. Vamos fugir da idolatria. E existem outras formas de idolatria, nós já estudamos isso aqui na nossa escola bíblica dominical. A idolatria de pessoas, a idolatria de coisas, a idolatria do dinheiro. Vamos fugir da idolatria. Então a palavra dela consistia em 2 pontos. Primeiro, a ira de Deus, o julgamento de Deus viria sobre o povo por causa da idolatria. E segundo, Josias, o rei de Judá, não veria a destruição. Ele não ia contemplar a desolação que viria por causa da ira de Deus. Então a mensagem dela era uma mensagem de maldição e uma mensagem também de bênção. E qual foi o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém? Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ouvir a voz de Deus e continuar na mesma posição, com o mesmo comportamento, com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes, com os mesmos objetivos, com as mesmas palavras. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que tomar uma atitude compatível com o que Deus está falando. Então o que fez o rei Josias? Observe. Primeiro, letra A. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação, numa igreja, numa família, só têm efeito se começarem pela liderança. Se você quer que a sua família mude, mude você. A mudança tem que começar por mim e por você. Amém? Segunda coisa que ele fez, ele foi para a casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Diga comigo, foi para a casa do Senhor. Glória a Deus. É melhor estar na casa do Senhor do que
estar aqui no palácio, como que chama? Esse grande palácio onde o prefeito vive. Como que é o nome, irmã? Do palácio do prefeito. Onde você trabalhou, irmã? Não, Juquitibas. Jequitibás. Esqueceu? É melhor estar na casa do Senhor do que estar no palácio Jequitibás. Amém, irmãos? É melhor estar na casa do Senhor do que estar no Palácio dos Bandeirantes, onde é a sede do governo de São Paulo, ou no Itamaraty, enfim, a casa do Senhor. Digam comigo, casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ele subiu à casa do Senhor. Número 3, ou letra C, ele fez um concerto com Deus. E pôs em pé o rei em seu lugar e fez concerto perante o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Que coisa linda! Tomaram uma atitude. Letra D. Em seguida, ele levou o povo a fazer o concerto com Deus. Porque há pessoas que querem que todo mundo faça concerto com Deus, mas ele mesmo ou ela mesma não faz o seu concerto com Deus. Ela quer que os outros façam concerto com Deus, mas ele não quer fazer o concerto com Deus. Mas o rei, primeiro ele fez o concerto com Deus, mas em seguida ele levou o povo a fazer o concerto com Deus e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém. Ah, mas não é de coração, mas tem que fazer. Eu estou me lembrando de um irmão que devia estar aqui na escola dominical e não está, que é o irmão Urias. Se o pai dele fosse vivo, ele estaria aqui, tenho certeza. Porque o pai dele falava, se não for crente em Jesus, tem que ser crente em mim. É verdade. Ah, mas não vou na escola. Não, tem que ir. Jogar bola? De jeito nenhum. Domingo é dia de ir para a casa do Senhor. Não é dia de jogar bola. Se não for crente em Jesus, tem que ser crente em mim. Se ele tivesse vivo, ele estaria hoje aqui. Tenho certeza. Então, o rei fez todo mundo que morava em Jerusalém e nos arredores fazerem concerto com Deus. Ah, mas não está fazendo de coração, mas tem que fazer concerto com Deus. E os habitantes de Jerusalém fizeram o concerto de Deus, do Deus de seus pais. O verdadeiro líder vai na frente e influencia seus liderados. Letra E, aboliu por completo a idolatria. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e ele celebrou uma festa. Ele celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Você tem autoridade na sua casa, na sua empresa, no lugar onde você trabalha. Você tem autoridade. Você pode não ser o gerente, pode não ser o líder na hierarquia, mas você tem autoridade naquilo que lhe diz respeito, mesmo que não tenha autoridade sobre outras pessoas, mas de alguma maneira você tem autoridade naquilo que lhe diz respeito para remover todas as abominações, para tirar todas as abominações. E ele fez isso. Ele era o rei, não era democracia, o sistema era outro. Então ele usou de autoridade
e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Amém? Glória a Deus. Você tem autoridade. Eu, sinceramente, não consigo entender. Um tempo passado, eu fui na casa de um irmão e a televisão ligada naquelas coisas. Meu Deus do céu. E a gente sentado, já faz algum... Não é nem um irmão aqui da nossa igreja, senão não ia falar também, né? Eu também sou discreto. Mas eu estava na casa daquele irmão e a gente estava esperando terminar o jantar e a televisão ligada naquelas barbaridades. E eu fiquei pensando, mas esse irmão, ele é um pastor? Como é que a casa dele está com essas barbaridades aqui nessa televisão? Falando essas coisas horríveis dentro da casa dele? Queridos irmãos, e ele até nem tinha, criança, não, até nem tinha criança, porque ele nem casar, ele era casado, claro, mas só tinha ele e a esposa. Então, eu não entendi por que aquela televisão estava ligada com todas aquelas barbaridades lá que aqueles apresentadores estavam falando dentro da casa dele, se ele tinha autoridade para remover as abominações de dentro da sua casa. Não deixe abominação dentro da sua casa, não. Mas alguém vai ficar triste. Não, não deixe o diabo abrir a boca dentro da sua casa. Se tivesse uma gravação do diabo, você ia apertar lá. Deixa eu ouvir aqui o que o diabo está falando. Vou ouvir aqui na minha casa. Vocês deixariam? Mesma coisa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Irmão Severino, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, irmão. Glória a Deus, deixa Deus te usar. Deus está procurando as Udas. Aleluia. Que estão lá na parte baixa da cidade. Deus usa donas de casa. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Não fique preocupado. Você pode não ser o Jeremias. Você pode não ser o Sofonias. Você pode não ser o Abacuque. Mas Jeremias, Sofonias e Abacuque estão aí. Mas Deus vai te encontrar. E Deus vai mandar que te procure. Porque Deus vai te dar a revelação. Glória a Deus. Então, o rei Josias, ele cumpriu o que Deus determinou e depois ele fez uma festa. Há pessoas que querem fazer a festa sem que primeiro cumpram o que Deus determinou. Ele primeiro fez o que Deus determinou. Vai haver festa na sua casa? Vai haver. Mas primeiro você tem que fazer o que Deus determinou. Depois de fazer o que Deus determinou, aí Deus vai abrir espaço para a festa. Então ele celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Ele organizou uma festa, irmãos. Eu estava lendo como foi essa festa. Uma festa, uma cerimônia. A Bíblia diz que foi uma festa, uma celebração, que desde o tempo de Samuel não se celebrava a festa assim. O versículo 7 do segundo livro das Crônicas, capítulo 35, segundo livro das Crônicas, capítulo 35, no versículo 7, diz que o rei doou pessoalmente 30.000 ovelhas, cordeiros e cabritos e 3.000 bois. Já dá para fazer uma boa festa, né? Com 30.000 ovelhas, cabritos e cordeiros e 3.000 bois, já dá para fazer uma festa. Só que não ficou aí. Os administradores do templo, que eram Ilquias, esse que foi procurar Uda, Zacarias e Jeiel, eles também fizeram uma doação de 2.600 cordeiros, está no capítulo 35,
300 bois. Conanias, seus irmãos Semaías e Natanael e os chefes levitas Asabias, Jeisel e Josadabe doaram, sabe quanto? 5.000 cordeiros e 5.000 bois. Vamos contar. Vocês que são bons de matemática, contem. 30.000 ovelhas, mais 2.600 cordeiros e mais 5.000 cordeiros. Então dá 37.600 cordeiros. E 3.000 bois, que o rei doou pessoalmente, mais 300 bois, que Euquias, Zacarias e Jeiel doaram, e mais 5.000 bois, que foram doados pelos chefes dos levitas. Então, bois foram 8.300 bois. Dá para fazer uma boa festa, não dá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Durante 7 dias, eles celebraram a Páscoa. Eles ficaram ali celebrando essa festa durante 7 dias. A festa dos pães sem fermento, celebrando a libertação. Festejando. Queridos, eu quero incentivar você a tomar atitudes na sua casa, na sua vida, no seu modo de ser, no seu caráter, porque depois você vai celebrar essa festa. Deus vai providenciar os recursos para que você comece a fazer uma grande festa na sua vida, uma grande festa na sua casa. Porém, não haverá festa se primeiro não houver arrependimento. Desculpe, eu não venho aqui para mentir. Eu não venho aqui para profetizar mentira. Só haverá festa se pegar a lei do Senhor e falar como é que está na lei do Senhor. Está assim, assim e assim. Então é assim que vai ser. Deus vai providenciar tudo. Tudo o que era preciso foi providenciado. E a Bíblia diz que essa Páscoa não foi celebrada dessa maneira desde os dias de Samuel. E com a idade de 39 anos, ele finalizou subitamente o seu reinado, porque ele foi para uma batalha, o rei Josias, contra Faraó, o Neco, e ele foi ferido nessa batalha e ele morreu. Eu fiquei pensando, irmãos, porque por incrível que pareça, não era para ele ter ido para essa luta. Não era para ele ter ido para essa luta. O próprio Faraó Neco disse que não estaria lutando contra ele, mas estaria lutando contra uma outra nação que Deus falara para ele lutar contra aquela nação. Porém, mesmo assim, o rei Josias foi para aquela batalha e ele foi ferido. Não resta nenhuma dúvida de que ele viveu uma vida exemplar, uma vida dedicada, uma vida dirigida pela revelação de Deus desde os seus 8 anos de idade até os seus 39 anos de idade. Mas agora, por um simples deslize, ele foi para uma batalha que ele não deveria ter ido. E ele foi ferido. E ele foi levado para Jerusalém em um carro, foi transportado para Jerusalém, e ali ele morreu e foi sepultado. A Bíblia diz que todo o povo veio para o sepultamento dele. O povo de Jerusalém, o povo das cidades vizinhas, todos vieram para o sepultamento dele. Jeremias compôs uma canção,
uma música de luto, uma música de lamentação. E a história diz que até hoje os corais em Jerusalém cantam essa música que foi composta por Jeremias, uma música de luto, uma música de lamentação pelo falecimento do rei Josias. Mas eu fiquei pensando, irmão, nós que estudamos hoje aqui a vida de Uda e particularidades também da vida de Josias, nós temos que estar antenados, irmãos. Nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo diz, porque um simples deslize pode ser fatal. Uma vida dedicada a Deus, desde os 8 anos de idade, mas foi fatal. E ele foi ferido naquela batalha. Ele não devia ter ido para aquela batalha. E ele faleceu com 39 anos de idade. Conclusão. A profetisa Uda foi uma mulher de Deus, que teve papel significante para a história do seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Não importa se Deus nos usa 10 minutos e nunca mais, 5 minutos e nunca mais. O importante é que Deus nos use para aquilo que Ele quer nos usar. E ponto final. Seu papel foi coadjuvante. Não há nenhum livro na Bíblia. Livro de Uda. Ah, vocês já leram aqui? O livro de Uda. Seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade do seu trabalho e não a extensão do seu ministério. Ela soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com discrição e humildade. Digam comigo, discrição. Discrição e humildade. Mas no momento certo, entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo contumaz se afastara dos caminhos do Senhor. Nós podemos dizer que Uda foi uma mulher que estava no lugar certo e na hora certa ela falou. Eu encerro esta lição bíblica nesta manhã dizendo: você pode estar no lugar certo e na hora certa. Todo aquele e aquela que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus sempre estará no lugar certo e na hora certa. E consequentemente nunca estará no lugar errado e na hora errada. Sempre estará no lugar certo e na hora certa, porque estará sempre no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar onde você deve estar, onde você deve estar, onde eu devo estar. Aleluia. Não a minha, mas a tua vontade. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Ele diz: quando vocês forem orar, peça ao Senhor para que Ele faça a vontade dEle na sua vida e não a sua própria vontade seja o centro do seu viver. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui neste templo, por cada pessoa que está aqui, Senhor, presentemente, por aqueles, Senhor, que são sensíveis à tua voz, por aqueles também, Senhor, que são sensíveis à tua voz e estão conosco à distância, pela internet, participam desta reunião, mas estão com o mesmo sentimento, estão, Senhor, com a mesma disposição mental, com a mesma disposição emocional, com a mesma disposição espiritual, dizendo: Senhor, não a minha, mas a tua vontade, não o meu querer, mas o teu querer, não o meu ego, mas a tua vontade. Aleluia. Remove, Senhor, tudo de mal que há em nós. E implanta, Senhor,
em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossas mentes. Implanta, Senhor, a Tua vontade. Que a Tua vontade se sobressaia, porque nós queremos estar, Senhor, no centro da Tua vontade, fazendo a Tua e não a nossa própria vontade. Mas que a Tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, que seja tão grande que a nossa vontade, o nosso ego seja esmagado e a Tua vontade, Senhor, prevaleça, a Tua vontade se sobressaia, a Tua vontade se transforme, Senhor, na nossa meta, na nossa paixão, no nosso querer, nos nossos objetivos, na nossa busca, no nosso olhar, não a nossa, mas a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, fique de pé. Você que está conosco pela internet, por favor, fique de pé em nome de Jesus. Levante a sua mão, aleluia, como uma expressão de gratidão a Deus. Se você pode falar uma palavra de gratidão a Deus, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga: eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por cuidar de mim. Muito obrigado por me proteger. Muito obrigado por me abençoar. Oh, aleluia. Continue agradecendo a Deus. Continue falando palavras de gratidão, de amor a Deus, de carinho a Deus. Deus recebe o seu carinho, Deus recebe o seu amor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por abençoar o Teu povo. Obrigado por cuidar do Teu povo. Obrigado por não nos tratar segundo os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por não levar em conta as nossas palavras frívolas. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, por apagar, Senhor, os nossos pecados. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos purifica também de toda injustiça, que nos habilita a chegar ao trono da graça pela fé em Ti, por esse novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, nós queremos crescer em fé. Nós queremos atingir uma nova estatura, um novo patamar, Senhor, de fé, de entendimento, de conhecimento, de vida e de caráter. Obrigado por estar, Senhor, tratando o nosso caráter. Oh, aleluia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.